Paz do Senhor, Deus abençoe mais essa lição de estudo bíblico. A lição de hoje nós vamos ter por tema Conhecendo a Salvação. É a lição de número 3 dentro do nosso modelo de estudo. Vamos tratar sobre a questão da soteriologia, a salvação, a doutrina da salvação. Texto bíblico, em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Introdução. Você agora é salvo. Você agora é um salvo, graças a Deus. Que privilégio poder falar com você, né? Que bom que você reconheceu, que bom que você se arrependeu, que bom que você deu o primeiro passo. É um privilégio para mim, para todos nós cristãos, podermos dialogar, comunicar com você agora, né? Que bom, que bom. Uma alegria muito grande. A salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber e, ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual. A salvação é o tema central da Bíblia. Todo crente deve conhecê-la bem, conhecer bem o tema, né? Todo crente deve conhecê-lo bem e falar dela aos que ainda não aceitaram a Cristo, para que também sejam salvos. Então aí já fica a responsabilidade, juntamente com essa alegria, né, de comunicar essa alegria de modo adequado para que outras pessoas também possam ter conhecimento, acesso a esta salvação. Mas o que é a salvação? A princípio, pode-se afirmar que é o resultado da morte expiatória de Jesus no Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado. A salvação é, primeiro, um ato soberano de Deus. Ela é resultado da vontade de Deus soberana, que em seu Filho nos reconciliou com Ele, né, consigo. 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Observe que a salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade, condenada pelo pecado. Ela é oferecida a todos sem exceção. Em Cristo todos podemos ser salvos, libertos do pecado, tornando-se assim filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. E todos foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Vamos lá. Ela é um ato da infinita misericórdia de Deus. Você aprendeu que a salvação é um ato soberano, porque só Ele pode salvar. E também é um ato da infinita misericórdia de Deus, porque ela é dada graciosamente mediante a fé e não mediante os nossos próprios méritos ou boas ações. Bom, neste particular, é bom a gente aqui abrir rapidinho para vocês, para falar sobre a graça. Então, existem dois tipos de graça: a graça comum e a graça especial. Graça é algo que você recebe, é um dom, uma dádiva. A salvação é uma dádiva, porém a salvação é uma dádiva especial. E o que seria? E por que a salvação é algo especial?
justamente porque ela é um ato da misericórdia de Deus e ela é dada graciosamente, tá? Aqui a graça aqui, ó, mediante a fé e não mediante os nossos próprios méritos ou boas ações. Mas também existe a graça comum. A graça comum, ela se trata de dons que Deus entrega, dá a todas as pessoas, não somente a quem o reconhece, né? A quem o reconhece é a graça especial, é a salvação, é a libertação do pecado, libertação da condenação. Mas a graça comum ele dá a todos. E na esfera, aí tem várias esferas. Por exemplo, a física. Na esfera física. Espera aí. Na esfera física, sim, Deus ele dá o sol, Deus ele promove o ecossistema, e isso daí, e todos esses, a água, né, a luz do sol. Então, todos esses benefícios eles não são restritos aos salvos, são distribuídos a todos. Então, é uma graça comum, né, na esfera intelectual. Quantos homens aí que até ignoram, né, a Deus, mas que são extremamente inteligentes, né? Então, Deus ele capacita os seus filhos, tá, os seres humanos com essa graça, né? A questão moral, tá? Da criatividade, né? E entre outros, tá? Então existe a graça especial da qual se trata a salvação, a libertação, a transformação, e a graça comum que é dada a todos os homens, né? Tá? O próprio Criador tomou a decisão de reconciliar consigo o homem que pela desobediência havia se afastado dele, tornando-se escravo pelo pecado, escravo do pecado, inimigo de quem o criara, tá? O próprio homem, né? O homem, Deus ele provê para um homem uma vida extremamente perfeita, mas infelizmente o homem resolve abdicar de tudo isso e viver uma vida dissoluta, né? Ele rompe com o Criador, ele rompe com essa comunhão, ele rompe com esse conhecimento, com essa vida plena em Deus e por isso ele vai viver a sua vida, né, afastado de Deus e com todos os resultados que isso vai promover, né? Foi um homem que fez isso, tá? Então ele se torna escravo do pecado, inimigo de quem o criaram. Você precisa saber também que a sua salvação custa um alto preço, né? A salvação, costumo dizer, ela vem de graça, tá? Mas ela tem um preço alto. Ela vem de graça, ela é por graça, mas não veio de graça. Jesus pagou um preço. Jesus satisfez esse preço a qual o homem precisava pagar, né? Do seu pecado, do seu pecado, do seu afastamento para diante de Deus, tá? Um preço de sangue que Jesus pagou, né? Ele foi o Cordeiro de Deus, imolado pelos nossos pecados na cruz do Calvário, conforme a profecia de Isaías. Porém, aos homens foi concedida graciosamente, segundo a misericórdia infinita de Deus. Jamais você pagaria tal resgate para sua salvação, pois ela não depende de qualquer mérito humano. Nem de boas obras. Tiago fala muito sobre isso, né? A salvação não vem pelas obras, tá? E a necessidade de salvação? No tópico anterior, você aprendeu que o salário do pecado é a morte. Deste modo, todos necessitam de salvação,
Todos precisam arrepender-se dos seus pecados, confessá-los e abandoná-los, definitivamente aceitando o dom gratuito de Deus. E a origem do pecado. Como o pecado entrou no mundo e como isso aconteceu. Em Gênesis capítulo 1, lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Disse que todo o fruto ele podia comer, porém daquela árvore do conhecimento do bem e do mal estava no centro do jardim. O Senhor lhe proibiu que provasse, pois no dia em que ele comesse, certamente morreria. Tratava-se de uma prova de obediência. Será que o homem queria viver eternamente no jardim, no paraíso, em troca de viver uma vida de obediência diante de Deus? A gente já viu que ele não conseguiu, nós não conseguimos, né? Adão devia ser fiel ao Criador, feito à imagem e semelhança de Deus. O homem possuía livre-arbítrio. O que é isso? Livre-arbítrio. Arbítrio é uma palavra que tem a ver com decisão, né? O homem tinha liberdade para tomar sua decisão. Deus dá todas as condições para que o homem tivesse uma vida perfeitamente feliz, plena, né? Mas infelizmente ele tomou uma outra decisão. Isso porque o próprio Deus não queria, não permitiria que o homem escolhesse, o adorasse, o servisse por obrigação e não por amor, né? E não ser fiel por amor, tá? Ele estava capacitado a discernir o bem e o mal, certo e errado. Não era um robô. Deus não criou um robô, né? Por isso que muitas pessoas hoje elas blasfemam de Deus, mentem contra Deus, porque Deus ele deu livre-arbítrio. Deus permitiu que houvesse liberdade das pessoas o servirem. Ele quer que as pessoas o sigam, que sejam compungidas pelo seu amor, que o conheçam, não que sejam robôs. Obediência incondicional foi a exigência única imposta ao ser humano. Enquanto obedecesse, viveria. Todavia, apesar de usufruir as delícias do Éden, conviver em perfeita harmonia com o Criador, o homem tentado pecou e destituído da glória com que foi criado, perdendo assim a comunhão com Deus. Como representante da raça humana, ele transmitiu a toda a sua descendência o estigma do pecado e a condenação da morte. A desobediência de Adão afetou toda a criação, que geme e chora sob o peso da maldição. Nele todos pecaram, e por ele entrou a morte no mundo. A desobediência dele originou o pecado e condenou à morte toda a sua geração. Então todos aqueles que vieram de Adão, todos aqueles que foram gerados a partir de Adão, pecaram junto com ele, pecaram no mesmo crime contra Deus. Segunda parte, a herança do pecado. Você aprendeu que a salvação é obra redentora de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, que livra o homem da condenação eterna. Em outras palavras, a salvação é a vida eterna em Cristo, visto que só Ele pode salvar o homem da condenação da morte eterna, causada pelo pecado do primeiro homem. Veja o que a Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, por isso que todos pecaram. Esta é uma revelação terrível. A morte passou a todos os homens. Deste modo, o pecado foi herança maldita deixada a todos os homens. Todos pecaram, todos estão debaixo dessa condenação. Mas há uma saída, há uma forma de se escapar dela. Veja a importância da salvação. Você estava morto em delitos e em pecados, conforme Efésios capítulo 2, verso 1. Vamos ler aqui.
Efésios capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e nada podia fazer para escapar do juízo divino. Porém, Deus, em seu Filho, o libertou da condenação da morte eterna. João capítulo 5, o verso 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte. Observe que no texto que nós acabamos de ler, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. E observe já em João capítulo 5, verso 24, que quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida eterna. A liberdade da escravidão, da morte, do pecado. Tá? E nada podia fazer para escapar do juízo, nada. Porém, Deus em seu Filho libertou da condenação da morte eterna. Nós estamos livres dessa condenação. Você agora não precisa temer o juízo final, pois Jesus, mediante a sua morte na cruz no Calvário, condenou o pecado e concedeu a vida eterna a todos quantos nele crê. Cristo anulou por sua morte os efeitos do pecado, que é a morte eterna. O alvo foi atingido. Ele anulou a cédula, ele anulou o castigo. Tá? E os efeitos do pecado, tópico 3. O pecado afetou o homem nas esferas física, mental, moral e espiritual. Os efeitos são todos negativos. Toda causa tem as suas consequências. Considere os efeitos detalhadamente. A autojustificação, tipificada nas vestes de folha de figueira, ao perceber que tinha pecado. O homem vai lá e tenta se autojustificar. O medo. Em Gênesis registra pela primeira vez que a criatura, ao ouvir a voz do Criador, sentiu medo. Deus pergunta para Adão: onde está Adão? E aí ele vai dizer: Senhor, ouvi a tua voz e temi. Porque o pecado causa medo, o pecado causa temor, o pecado causa vergonha. A maldição sobre a terra e o trabalho, com pesados esforços físicos e dores todos os dias da sua vida. Abraão teria que trabalhar, a terra foi amaldiçoada, a terra não produzia mais só frutas, agora ela produzia cardos e espinhos, ela não produz mais só coisas boas, algumas coisas também ruins ia ser produzida pela terra. Isso já foi a questão da maldição. A terra foi amaldiçoada. A morte. O homem retornaria ao pó da terra, ao qual havia sido formado. Entenda que Deus, ele cria um homem, coloca o nome dele de Adão. Adão. O nome Adão provém de uma palavra chamada Adama, que significa terra. O nome homem, a palavra homem, vem da palavra humus, que significa terra. Então, a morte traz ao homem aquilo que é a sua raiz. Ele volta à sua raiz, ao pó da terra, daquilo que ele era, daquilo que Deus, ele o formou. Tá? Então, o pecado trouxe a morte, o pecado trouxe a expulsão do Éden, para que o homem não comesse fruto da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado. A violência, o homicídio, logo em seguida, depois do homem sair do paraíso, no texto que se segue, você vai ver Caim cometendo o primeiro assassinato, matou seu irmão Abel, e a violência daí então ela é constante e aumenta cada vez mais. E depois nós vamos observar ainda em Gênesis, no capítulo 7, como uma corrupção geral, generalizada, a maldade se multiplicando. Algum tempo depois desses acontecimentos do pecado, a maldade ela se alastrou da tal forma que Deus ele resolve
por haver o dilúvio, mas mesmo assim o homem continua a pecar. E também enfermidades são resultado desse pecado. E agora os aspectos da salvação, os 3 aspectos da salvação, que é a justificação, a regeneração e a santificação. É bom lembrar que existem também outros aspectos na questão da salvação. Existem outros aspectos da salvação, tá? Que são a eleição, a regeneração, a conversão, a justificação, a adoção e a santificação. A regeneração é a questão da nova vida, a conversão é o arrependimento, a justificação é a posição legal, é uma posição de absolvição que o arrependimento, através do reconhecimento do sacrifício de Jesus, tá? Ele nos traz uma justificação, nós ficamos justos diante de Deus. Deus não vai nos olhar a partir do momento que nós se arrependemos e cremos no sacrifício da cruz. Deus ele não vai olhar mais para nós como condenados, mas sim como justificados. A adoção, a partir dessa justificação, a qual Deus não vai nos olhar como mais criminosos no sentido do pecado, ele vai nos adotar para a família de Deus. E a santificação, que é a conduta reta, uma conduta de vida plena, santa, reta, diante de Deus. Tudo isso nós vamos experimentar a partir do momento em que nós reconhecemos Cristo como nosso Salvador. E mais uma vez é um privilégio poder receber cada um de vocês que vão participar desse estudo, que Deus venha abençoar, que a fé de vocês venha a ser vivificada dia após dia em Cristo, no nome de Jesus.